Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui, vamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu quero te pedir, oreis por nós também. Inscreva-se em nossos canais no YouTube, Isso Fama Jesus. Aqui no Facebook é Israel Fonseca. Amantes e Louvores Antigo, nosso grupo, e também nossa rádio Falusb Online. Você se inscreve, deixa o seu comentário, deixa um like e também evangeliza conosco através da Escola Bíblica Dominical. Participe deste grupo levando a palavra de Deus. Lição de número 11. Lição esta que tem como título, vamos lá, e tem como título a realidade bíblica do inferno. É isso mesmo que você ouviu, a realidade bíblica do inferno. Também quero esclarecer que nossos vídeos ele ocorre dentro da leitura diária, do texto áureo, do título da lição e a leitura diária, como está aqui, versículo a versículo, com comentários intercalados entre dias e dias. Ok? Como eu disse, queridos, nossa lição estará trazendo um assunto muito importante, assunto este que é atacado de forma geral pelo mundo, atacado também por uma parte da cultura, a cultura mundana, e dentre essas partes as quais ataca este assunto é a música. Eu quero mostrar algumas composições de alguns cantores distorcendo a verdade a respeito desta realidade. Então, fique comigo no vídeo até o final, não pule o vídeo e mais uma vez inscreva-se em nossos canais, deixe um comentário para que o vídeo ganhe relevância e nós continuemos fazendo esse trabalho. Evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical, ok? Como eu estava dizendo, o nosso título da lição, repetindo, a realidade bíblica do inferno. O texto áureo, nosso texto áureo está em Mateus 25:41. Observe o que diz: então dirão também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Duas coisas devemos destacar dentro deste versículo, o qual Jesus está ensinando. A primeira, o inferno não foi preparado para o homem. E para quem foi? Para o diabo e seus anjos. Segundo, o local aqui que Jesus está se referindo não é o inferno. O local aqui que Jesus está se referindo é o lago de fogo. Ok? Ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Nós veremos mais à frente a distinção entre o fogo eterno, entre o inferno, e a lição, de forma geral, ela vai fazer esta separação de local e local, ok? Vai fazer também o sentido de inferno, de sepultura, e por aí vai. Porém, vamos seguir. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia, desprezo e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Aí nós também queremos acrescentar: quando diz nós,
quando diz nós, está se referindo a todo mundo de forma geral, tanto para os crentes como também para os descrentes, tanto para aqueles que acreditam no inferno como para aqueles que não acreditam que o inferno exista. Nós estaremos nos aprofundando a respeito disso por causa das distorções que há por parte de alguns que querem desacreditar essa realidade. Mas quando nós falamos que é para todos, porque nós, como cristãos, precisamos permanecer firme para não ir para este local de tormento e de dor. E para os demais é porque, independente de crer ou não, esse local está reservado e foi Deus quem preparou. Vamos seguir a nossa. Pois bem, querido, antes de entrarmos na nossa leitura diária, versículo a versículo, queremos fazer uma breve introdução. Como já falamos anteriormente, esse assunto ele é bastante atacado e também bastante distorcido por parte da cultura, parte esta por meio da música, por meio dos ditados populares. Então, por exemplo, quando alguma pessoa está passando por algum tipo de dificuldade, está passando por momentos ruins em sua vida, essa pessoa diz logo que inferno, dando a entender que está passando por momentos ruins, momentos difíceis. E a ideia de que momentos ruins e momentos difíceis logo é o inferno. Essa pessoa tem uma ideia de que inferno não é coisa boa e não é local bom. Por isso, quando está passando por dificuldade ou está enfrentando algum tipo de luta, diz logo que inferno. Isso é para você entender que, muito embora as pessoas não acreditem, a descrença seja grande a respeito disso, porém, na natureza humana está algo que relaciona dificuldade, coisa ruim a este local. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, este local, muito embora bastante divulgado na Bíblia, e Jesus falou, conforme a lição, Jesus falou mais a respeito do inferno do que do céu. Porém, muito embora Jesus tenha feito isso e mostrado a importância de se ter ciência a respeito desse local, ainda há aqueles que ataquem e distorçam a respeito disso. Por exemplo, um cantor chamado Edson Gomes, aí você vê aqui, em um dos seus trechos da sua música, ele diz assim: sim, somos filhos de Já, sim, somos nós perseguidos, os habitantes dos porões do inferno. O inferno é aqui. Olha a distorção. Olha a distorção. O outro é uma banda chamada Barão Vermelho, banda essa dos anos 80. Letra de sua música, ele diz assim: o inferno aqui, não adianta nem tentar fugir, o preço que se paga é alto para existir. Tudo isso são distorções lançadas na mente das pessoas, e por isso que as pessoas têm essa ideia de que, quando está passando por algum tipo de dificuldade, diz logo ou clama logo que inferno, por causa desta avalanche de distorções que há dentro da cultura, sobretudo na cultura musical, que as pessoas gostam de ouvir. Porém, a realidade do inferno, conforme a Bíblia, é bem diferente e deve ser
divulgada por nós crentes e bastante explicada. E o que nós estaremos fazendo dentro desta nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos seguir, queridos. Outra coisa que precisamos deixar bem claro é que a Bíblia é que nos dá a ideia perfeita e a ideia exata de como é este local, quem vai estar dentro ou morando neste local e os quais vão ser lançados lá. Vamos lá entender um pouco mais a respeito disso. Pela Bíblia é que nós entendemos a respeito disso. Olha aqui. Primeiro, os que irão para lá, os ímpios. Está escrito onde? Salmo, capítulo de número 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Segundo, todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos seguir? Quem mais vai ser lançado no inferno? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu disse anteriormente que o diabo que vai para lá distorce, enganando as pessoas que o inferno não existe, mas o inferno existe. E o diabo será lançado no inferno, conforme a Bíblia em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 10. Quem mais vai para o inferno? Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ora, o próprio inferno também será lançado no lago de fogo. Lembra do que eu falei lá em Mateus, aqui no nosso texto áureo? Malditos para o fogo eterno. Aqui agora você vê, a morte e o inferno é lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo 15. E finalmente, no versículo 15 diz: e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, queridos, para ser escrito no livro da vida é muito fácil. Para escapar do inferno, conforme diz o sábio Salomão em um dos seus escritos, ele diz assim: o caminho do entendido é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Como lá no Antigo Testamento os personagens ele não tinha ideia exata em relação a inferno, lago de fogo e sepultura, como é distorcido por uma religião que gosta de andar de porta em porta, que faz confusão entre inferno e sepultura. Mas aqui nós queremos deixar bem claro: inferno é um lugar e sepultura é outro. Por exemplo, o sábio Salomão também, se não me falha a memória, em Eclesiastes, ele dá ideia clara a diferença entre sepultura e inferno. E aonde é que ele dá essa ideia? Ele diz assim, que a carne volta ao pó. Aí ele está falando de sepultura, voltar ao pó de onde ela foi tirada, e o espírito volta para Deus, porque foi quem o deu. Então a ideia de sepultura é o tombamento do corpo, mas a alma e o espírito, elas estarão ainda existindo para finalmente estar recebendo o seu castigo ou as suas benécias, conforme as suas atitudes enquanto aqui estiver. Por isso, queridos,
E finalmente, para nós chegarmos na nossa leitura diária, versículo a versículo, esse assunto é um assunto árduo, um assunto difícil, um assunto que nem todas as pessoas gostam de ouvir, e algumas pessoas, de forma sorrateira e leviana, elas dizem o seguinte: Deus é um Deus de amor. Como vai lançar o homem em um lugar tão horrendo, tão terrível, essas palavras, quando são proferidas por essas pessoas, elas são bem aceitas. Nada, inferno não existe não, isso é invenção. Por quê? As pessoas não gostam de ouvir a verdade da forma que ela é. Então, algumas pessoas usam esse argumento para arrebanhar para si pessoas que não querem acreditar inteiramente na Bíblia. Porém, o apóstolo Paulo já tinha alertado da sua época, e nós devemos alertar. Tais pessoas agem assim, sabe por quê? Conforme está escrito em 2 Timóteo 3,5. Deleites, mais deleites nos amigos do que deleitar em Deus, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dele. Deste afasta-te. Essas pessoas, com esses argumentos, até parece piedoso, mas não são piedosos. Nega a eficácia da piedade. Então, tome cuidado quando você vê alguém falando que inferno é invenção, Deus é um Deus de amor e não vai lançar ninguém no inferno. O que vale é a palavra de Deus e o que está escrito na Bíblia. Vamos lá? Seguir? Como eu disse, na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Olha aí, concluindo naquilo que eu disse anteriormente, baseado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Deste afasta-te. Aí Jesus completa dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É desse que nós falamos anteriormente. Esses chegam com aquele discurso de que Deus é Deus de amor e que não lançará sua criatura no inferno porque Ele é amoroso. É verdade, Deus é amoroso, mas também é justo, e por causa da sua justiça é que Ele vai fazer a distinção entre os que são piedosos e servem a Ele, do que daqueles que são ímpios e não querem conta com Ele. Vamos seguir. Na terça-feira, segunda que nossa meditação diária diz: então, vamos à terça-feira, nossa meditação diária diz: um contexto de resistência à verdade, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, e Êxodo 7, verso 11, diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Êxodo: e Faraó, tendo chamado os sábios, encantadores e os magos do Egito, fizeram também os mesmos com os seus encantos. O inimigo das nossas almas, o diabo, que também irá para o inferno, porque para ele já não tem mais jeito, ele faz de tudo para que o nosso entendimento seja raso e sejamos enganados a respeito dessa verdade. E usa pessoas para, às vezes, fazer algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Mas isso é para desacreditar. Tome cuidado. A realidade do inferno é bastante patente e para escapar de lá só tem uma saída:
Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Vamos seguir? Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: inferno com sepultura, lugar dos mortos, baseado em Jó capítulo 17, verso 13, Salmo 16, verso 10, Isaías 38, verso 10. Se eu esperar a sepultura, será a minha casa nas trevas. Estenderei a minha cama, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Eu disse, no cessar dos meus dias, irei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Como eu disse, a Bíblia, no Antigo Testamento, os escritores, aqueles que escreviam, eles tinham da parte de Deus a revelação, porém não o entendimento. O entendimento da diferença entre sepultura e inferno só veio na revelação por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem descortinou a realidade entre a sepultura, onde são depositados os mortos, e o inferno, para onde aqueles que morrem e não aceitam a Cristo irão, e logo em seguida serão jogados no lago de fogo. Então, todos esses textos, os quais estão sendo citados e estar na Bíblia, estão sendo citados para que nós, no caso nós hoje, tivéssemos o entendimento da diferenciação entre sepultura e inferno. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: inferno como lugar de prisão dos anjos caídos, baseado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. O texto nos dá a entender que nem todos os anjos, os quais se rebelaram, ficaram soltos para fazer aquilo que o diabo vem fazendo, atormentando os seres humanos através dos seus demônios. Então, o que Pedro nos revela é que algumas classes de anjos já estão presos para o dia do juízo, aquilo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 10. Entendeu? Mas vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o inferno como castigo eterno e fogo eterno. Mateus 23, 33 e 25, 41 e 46, que diz: serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Já falamos no início do vídeo e agora nós reiteramos. Há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. E não sou eu que estou dizendo. A Bíblia faz essa distinção. Mais uma vez, se nós olharmos o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, nós veremos que tem distinção entre lago de fogo e inferno. 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então,
até a própria morte e até o próprio inferno irão para o lago de fogo. Irão para o lago de fogo. Então, há distinção entre inferno e lago de fogo. Ok? E finalmente, queridos, chegamos no sábado e a nossa meditação diária diz: passar a eternidade tem a ver com uma escolha, baseado em Mateus 25:46 e João 5:26, que diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas o injusto para a vida eterna. João 5:26, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então, querido, não tem essa coisa, esse negócio de que Deus é amoroso e por isso não vai lançar ninguém no inferno, e o inferno não existe porque Deus é um Deus de amor. Não é bem assim. O que a Bíblia nos mostra é que a escolha que o homem faz é que encaminhará ele para o inferno. Deus, agora, nesse momento, no presente momento, ele nos dá a oportunidade de escolher para onde nós queremos ir. E aí fica a pergunta: para onde você quer ir? Na vida após vida. Porque não é como aqueles bajuladores que andam por aí dizendo que quando morre acabou. Não é assim. Isso é mentira do diabo que engana e quer enganar os homens, porque ele também está juramentado para o lago de fogo. Então saia desse engano e receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Divulgue, compartilhe, evangelize comigo, inscreva-se nos nossos canais e deixe o seu like e o seu comentário.